Tá, então vamos lá. Vamos ver o vídeo do Libelo aí. Lembrando que o react é pra ser bem sucinto. Já, cara, tenho... Antes de a gente chegar no react, deixa eu só mostrar aqui, ó. Eu já tenho um vídeo no canal falando sobre... No último corte, muita gente veio falando de argumentos pra me refutar ou pra concordar com o Libela. De coisas que eu não concordo, sabe? Que eu nunca falei sobre. Então, antes de tentar refutar, minha sugestão é... não é nem só pra me refutar. Pra debater sobre o assunto no geral, eu sugiro que vocês vejam esse vídeo aqui do canal. No Aqui. último mês eu explico bastante sobre Ragnarok Level no geral. Então aqui eu explico porque que os personagens do Ragnarok são Ragnarok Level, qual que é a lógica por trás disso, porque que não são só eles, o Sun Kong também é Ragnarok Level, né? Teve muita gente que veio no último vídeo dizendo tipo, mas você está errado, porque o Sun Kong também é dito como estar no topo dos céus. Tipo, cara, eu sei, também não sabe. Mas enfim, a única coisa que esse vídeo não vai comentar é sobre o Indra, né? Porque aí a rodada não tinha acabado, mas aí eu falei sobre o Indra já naquele último corte. Tá, vamos lá. Senhores, eu falei no vídeo passado a musiquinha. que aquilo ali era a verdade sobre o nível Ragnarok, sobre o Ragnarok Level, mas na verdade, a verdade estava escondida. Se eu tivesse esperado mais um pouquinho as minhas pesquisas e conversas com amigos e colegas, eu teria descoberto a verdadeira verdade por trás da verdade. E agora, senhores, eu trago aqui pra vocês algo que eu não queria fazer, mas eu sou um homem honesto e preciso trazer a verdade. O famigerado Ragnarok Level que nós da fandom Deixa eu ver se... Não precisa dar full screen, né? Acho que tá tranquilo. criamos para defender os 13 mais fortes do céu como o topo de força do verso, Então ele falou do meu vídeo, então. Vamos ver. Aí, ó, só também no meu vídeo. desse vídeo aqui do Shake, pois ele explica muito bem isso que a comunidade chama de Ragnarok Level. Vejam, ele é porra. basicamente o arauto defensor do Ragnarok Level da comunidade. E é claro, eu pedi permissão pra ele, pra usar os trechos do vídeo dele, e ele aceitou, então agora Filho da acompanhe o Shake. puta! Eu aceitei? Eu nem lembro disso. Eu nem lembro de ter falado que eu aceitei. Então ele vai usar os trechos no vídeo pra me refutar diretamente. Oh my god. Tá, vamos seguir. Nesse trecho aqui, onde ele explica o que é o Ragnarok Level. Que é uma hierarquia de poder. Acredito que seja uma resposta óbvia, mas é evidente que a hierarquia de poder de Shumatsu vai muito além só dos deuses mais poderosos que a gente conhece. Temos humanos comuns, deuses comuns, titãs, gigantes, anjos e todo esse grupo, né, todos eles fazem parte de uma hierarquia, como uma pirâmide que vai subindo em força e diminuindo em número. Porém, O Libelo vai me refutar nisso? Não, veja bem, Stein não é uma pirâmide, é um triângulo. Que isso? topo dessa pirâmide, o Ragnarok Level. O termo Ragnarok Tá, Level vamos é um acelerar termo isso daqui, pelo amor de Deus, eu já vi meu vídeo, cunhado né? pela Porra. comunidade, mais especificamente por mim, que reproduz esse topo da pirâmide de força do verso de Shumatsu. O nome em si, apesar de demonstrar onde boa Esses parte 35 minutos, por isso que não esse é vídeo tem nome 35 essencial nem minutos, canônico, como porra. eu falei, é um nome artificial, criado pela comunidade. Ele tem Era esse pra nome, o vídeo pois essa inteiro, delimitação voltou. de força Filho é da tratada na puta, história primeiro cara. como dos membros do Ragnarok. No capítulo 4, temos a citação de que os Caralho. 13 deuses do Ragnarok, não os 13 deuses da Lita do Ragnarok, são os 13 deuses mais fortes do céu. Ou seja, os 13 deuses do Ragnarok, em conjunto, evidentemente, Ele com os botou na 13 Reinhardt, que descrição? são os humanos que vão enfrentar os deuses no Botou. torneio, Ah, é formam o bonitinho, topo né? dessa Ele é muito pirâmide. bonitinho. E daí vem o nome Ragnarok Level, porque inicialmente a maior parte dos personagens, todos na real, né, faziam parte do Ragnarok. E o Ragnarok é ali o elemento principal do mangá, onde o alto nível de força de Shumatsu se encontra. Mas ter o nome Ragnarok Level não impede que personagens originalmente fora do Ragnarok entrem nesse nível de força, principalmente se esses personagens fugirem da citação. Fugir da citação é um termo muito usado nesse vídeo, então você precisa entender bem o que ele significa. Quase toda citação, se não toda citação, tem um contexto, né? Quem disse, onde disse e quando disse. Temporalidade, localidade e o grupo específico são os principais fatores de uma citação referente a um grupo, que nem tem essa no capítulo 4. Então, analisando esses fatores, essa citação tem uma temporalidade específica, né? O próprio capítulo 4, no começo do Ragnarok, tem uma localidade específica. Notem que ela se refere aos 13 deuses mais Anotem. fortes do céu. Ó, isso aí é se muita refere a coisa um que eu grupo, são os falei 13 deuses. dos caras. Não, mas veja bem, Stein, porque os deuses primordiais, a existência deles refuta. Como é que é? Meu Deus, eu esqueci o nome do cara. É um retcon da citação, bro. Os deuses primordiais estavam selados no momento da citação. Óbvio que eles não valem pra ela. Pelo amor de mais Deus. fortes do céu. Com isso, personagens Porra. que não são deuses, como por Então exemplo tem o que Incubus, escapam dessa citação. prestar atenção. Ao mesmo tempo, personagens Entendeu? que não estão no céu, mesmo sendo deuses, como o Hades, também escapam dessa citação. Agora é importante entender que meramente escapar da citação não faz um personagem estar no dito Ragnarok Level, apenas o faz não ser englobado. Que som É uma foi questão esse? de conjuntos apenas. O Incubus não é Ragnarok Level simplesmente por escapar da citação do capítulo 4. Ele teria então que se escalar ao nível de força deles, coisa que ele não faz. Então, sem mais delongas, feito esses avisos, vamos passar agora por todos os personagens que são do Ragnarok Level e explicar por quê, é claro, como eles são, né? Quando a gente fala em escala... Esse a gente filho da usa puta botou meu vídeo inteiro, cara. simples, Que difícil, é um arrombado, processo, velho. bem mortal. Tá, ô gente, eu vou pular o meu vídeo, tá? Eu vou pular o meu vídeo. Quem não viu o meu vídeo vai ver, tá? Vejam com mais atenção. Eu vou pular o meu vídeo porque, pô, senão eu vou ficar aqui o dia inteiro vendo meu próprio vídeo. Eu já vi o meu vídeo, tá, gente? Eu já vi o meu vídeo, então... Pô, pelo amor de Deus, eu vou pular O meu vídeo. Ragnarok Level por duas pessoas, mas uma pode ser, por exemplo,
Ah, não Que tá filho aí. da puta, eu não sabia que ele tinha pegado tanta parte assim no vídeo. Eu nem lembro de ele ter falado também de. De. Beleza, como é que eu vou fazer a corda dessa porra se eu fico querendo. Porra, mas eu não lembrava de ter falado pra ele, mas obviamente pode, não tem problema nenhum de ele pegar a parte do vídeo. Mas, porra, caralho. Gente, agora, antes Tá, verdadeira. tá, Ele fala beleza. é o Ragnarok Level, né? Os lutadores originais da lista do Ragnarok, além do Rajun e do Hades, e claro, né, o Zenheimer. Bom, a partir daqui ele fala sobre como os deuses exteriores também escapam da estação por serem exteriores, e eu irei adicionar aqui que os não exteriores também escapam da estação, como explicado no último vídeo, mas Que eu já refutei, já destruí. Já o vídeo assim, ó, fiz só. Rasguei. Não saiu na câmera. Ó, já rasguei ele inteiro. L Argumentation, Libelo. infelizmente, o que eu falei no último vídeo não era a verdade verdadeira. Eu estava certo, mas pelo caminho errado. Temos um furo aí que deve ser comentado. Nós precisamos falar sobre. O problema está com esses dois aqui, Beelzebub e Hades. Vamos inicialmente partir da premissa que a citação do capítulo 4 é sobre residência. Ou seja, os 13 deuses que moram atualmente no céu compõem o Ragnarok Level, como o Sheik explicou no trecho que eu mostrei pra vocês, correto? Ok, isso faria com que o Hades escapasse da citação. Portanto, enfrentar o King, um cara Ragnarok Level, também o faz Ragnarok Level. Isso sem contar o portrayal, os feitos, as citações individuais dele como um deus de altíssimo nível. Até aí tudo bem, estamos de acordo com o que o Sheik falou no vídeo. Porém, partindo desse pressuposto que a citação fala de deuses do céu que residem no céu, Beelzebub não poderia estar na lista, pois atualmente ele é do Helheim. No flashback dele, ele claramente é um deus. Muita gente acha que ele é um demônio, mas na verdade não, ele é um deus. Ele é do reino celestial. Aí teve todo aquele problema no flashback dele, e ele foi parar no Helheim. E desde então... Essa porra aqui não é do flashback, tá? Vale Celestial. dizer. Aí teve todo Essa cena aí não é do flashback, tá? Mas ok. aquele problema no flashback dele, e ele foi Quer parar... dizer, ela é do flashback porque a gente fala, tá no capítulo do flashback, mas ela não é do momento do flashback, isso é do tempo atual, tá? Mas... no Helheim. E desde então, ele ficou lá, junto do Hades. Sim, atualmente ele é do submundo. E qual é a prova que temos disso? Durante sua luta contra Tesla, ele é dito ser o deus maligno mais forte do submundo. Opa, então, ele nasceu no céu, como vimos no flashback, Eu vou deixar ele dele, mas terminar ele de... é atualmente do submundo. Mas isso cria uma inconsistência, um furo nesse Ragnarok Level. Mais uma vez, partindo do pressuposto que a citação do capítulo 4 é sobre deuses que moram no céu. Ou seja, então, Beelzebub não deveria estar incluso, porque atualmente ele não é do céu, ele é do submundo, como dito pelo Heimdall. E eu nem vou entrar no critério de que, então quer dizer que o Beelzebub não deveria estar na lista, ok, ele é mais fraco que o Zero, pelo amor de Deus, né? Não, mas enfim. E com isso chegamos à conclusão de que, se o critério do Ragnarok Level da citação do capítulo 4 é apenas localidade, então Beelzebub não deveria estar na lista, já que reside no submundo. Logo, ele deveria ser muito mais fraco que o Zero, porém, como vemos no mangá, ele claramente não é. Logo, o conceito de Ragnarok Level da citação do capítulo 4, criado pelos fãs, é inconsistente. São os 13 deuses mais fortes do céu que habitam ele de acordo com o Sheik e quem defende o Ragnarok Level. Mas Beelzebub está nele e não é do céu. Atualmente, ele é do submundo, e conhecido como o deus maligno mais forte do submundo. E como eu já falei antes, ele é bem mais forte que o Zero. Ou seja, baseando-se em tudo isso, o Ragnarok Level não existe. Ele é quebrado pelo Beelzebub se usarmos o pressuposto de que os deuses ali são os que residem no céu. Mas, e se partirmos do pressuposto que a citação fala dos deuses que nasceram no céu? Aí, Beelzebub não quebraria. Tá, vamos lá. Antes de ele ir nessa parte do nascer, vou argumentar sobre, tá? É que eu não queria me estender, eu acho que talvez fosse melhor eu ver. Porque, tipo assim, eu já discuti essa porra com o Libela depois que ele postou o vídeo e antes de eu estar reagindo. Então, eu já meio que sei tudo que eu vou falar porque a gente já debateu sobre isso, tá? Mas eu vou deixar aqui em vídeo. Só que eu não quero, tipo... Eu vou continuar o vídeo e aí depois eu elaboro tudo. Vou continuar, tá? E se seguirmos essa lógica de origem no céu, Hades é quem quebra o Ragnarok Level, pois ele é de origem celestial, ele é do céu, mas reside no submundo. No capítulo 14, durante a entrada do Poseidon, Hades é descrito como um dos 13 irmãos mais fortes do céu. Ou seja, assim como Poseidon e Zeus, aqui ele é dito como um deus do céu, mas ele não tá na lista. Quer dizer que ele é mais fraco que o Zero? Se seguirmos o Ragnarok Level, usando o pressuposto de que os 13 deuses ali são os que nasceram no céu, sim, Hades é mais fraco que o Zero. Mas se olharmos o mangá, veremos que claramente não é isso. Ele é muito mais forte que o Zero, e com isso chegamos na conclusão de que, se o critério é origem no céu, então Hades deveria estar na lista, pois é mais forte que Zero e muitos outros. Como ele não está, o conceito de Ragnarok Level por origem celestial também é inconsistente. Ou seja, meu povo, se o critério é origem, quem quebra o Ragnarok Level é o Hades, ausente apesar de superior. Se o critério é residência, quem quebra é o Beelzebub, presente apesar de não residir no céu e superior a quem reside. Logo, em qualquer definição, origem ou residência, o Ragnarok Level não se sustenta logicamente, frente aos casos de Hades e Beelzebub, sobretudo quando comparados a Zero Fuku, o mais fraco do Ragnarok Level. Ou seja, o Ragnarok Level, criado pelos fãs, Tomei um anúncio na cara. Qual é? Dado pelos 0,2 dólares, Libela. não existe. Tá, peraí, tá. Essa elaboração dele eu já tinha falado com ele, mas o que ele caralho ele vai falar nos próximos 23 minutos, cara? Mas isso é um furo para a obra? Eu acho que não. E aqui vai um trecho do último vídeo que fiz, que fala sobre a lista e a minha... Tá, vamos lá. Antes de ele falar aí, eu vou elaborar, tá? Por que o Libela tá errado?
Primeiro, a argumentação dele não é ruim, só que, tipo, se tu, alguém mais atento, pegar pra analisar a argumentação dele, você vai perceber uma grande falha na argumentação dele, que ele parte de um pressuposto que ele não deveria ter partido. Que é isso aqui, o Beelzebub, ele é residente do inferno, que é o que ele falou, né? Bom, da onde que ele tirou que o Beelzebub é residente do inferno? Tem 3 citações no mangá em que o Beelzebub é dito ser algo do inferno. Que é essa do Heindel, que tá aparecendo na tela. Que o Heindel fala que o Beelzebub, ele vem do próprio inferno, né? Tem o Bel, ele tem 3 citações que ligam ele ao submundo, ao inferno. Que é essa daqui, do Heindel, né? Vinda do próprio inferno. Essa daqui, o escudo do deus maligno mais poderoso do submundo, né? Do Beelzebub. E tem uma que o Libella não chegou a mostrar aqui. Acho que ele não lembrou na época. Deixa eu ver se eu acho aqui. Calma aí que eu vou. Vou pegar aqui no capítulo. Era pra ser, cara, o 71, 72. Já tá por aqui. Não, na real é o 75, cara. Pera aí. Ok. Na minha memória, esse quadro ficava na parte de cima da página, tá? Não na parte de baixo. Tá, esse aqui é a terceira, né? Que ele é citado como algo do Helheim, em que o Adamas fala que o Beelzebub ele tá entre os melhores do Helheim quando o assunto é combate, né? Quando o assunto é lutar, tá? Então, a gente tem esses três momentos. Qual que é o erro daqui do vídeo do Libella no sentido de assumpção, né? De raciocínio? Ele parte do pressuposto que o Beelzebub é residente de lá. Eu consigo pensar em pelo menos 3 justificativas plausíveis, assim, razoáveis. Não tô dizendo que são 3 justificativas canônicas, tá ligado? Mas eu consigo pensar em 3 justificativas plausíveis pra ter essas citações. Primeiro, é uma referência mitológica, o Beelzebub é um demônio na porra da vida real. Então essas referências são uma referência mitológica. Isso especialmente seria mais pra essa daqui do Heindel, né? Que fala, tipo, ele vem do próprio inferno, né? Tipo, poderia ser uma referência mitológica. É uma justificativa, não acho que é a mais plausível. Não é a que eu acho que é a que elas estão se referindo, mas é uma justificativa. Tem outra justificativa também, que é simplesmente o Bel é um deus de 2 reinos. Ele é um deus que ele tá tanto ligado ao paraíso quanto ligado ao submundo, né? Diferente do Hades, que a gente vai falar dele daqui a pouco. O Hades é um deus muito do submundo, tanto que quando ele vai no paraíso, os caras falam, ô louco, o Hades voltou, tipo, o Hades tá aí, o cara nunca aparece, tá ligado? O cara nunca, né? Enfim. Então o Hades não é um deus do Valhalla, né? Eu já vou falar da situação que o Libella fala depois dele, tá? Então o Hades ele não é um deus do Valhalla, né? Não é um deus do céu. O Bel é um deus do céu. Ele tá na lista de deuses do céu, pô. O Ragnarok é literalmente humanos mais fortes contra deuses do paraíso. Se o Bel não é um deus do paraíso, você pode pegar o mangá e rasgar no meio, sabe? Entendeu? Então ele também pode ser um deus de 2 reinos. Coisa que é super plausível, porque a gente tem, por exemplo, o caso do Adamas, que era um deus do céu e agora ele vive no submundo. Hermes fala isso, né? O Adamas vive como Adamanto no submundo. E a gente tem o caso do Emadaio no spin-off também, que é o rei do submundo da Ásia, mas também é um deus, né? Um deus está lá no céu. Na teoria, todos os deuses que estão no Apocalipse dos Deuses são deuses do céu, né? Visto que é uma vaga para poder representar os deuses do paraíso no Ragnarok, né? Então, assim, tem várias formas, né? De justificar isso. E a terceira forma, que eu diria que é que eu escolheria, é que o Bel é um deus original do submundo. Ele nasceu no submundo. Isso é uma justificativa que eu acho que se eu fosse apostar, tipo, no sentido de plausível, eu diria que é mais plausível o Bel ser de 2 reinos, mas a minha teoria pessoal é que o Bel, ele nasceu no submundo, principalmente por causa dessa situação do Heindel, sabe? Tipo, eu acho que combina bastante com o personagem do Beelzebub, que é esse personagem misterioso, enigmático, né? Ele ter sido um deus muito diferente dos outros e ter nascido no submundo, né? Mas enfim, isso é teoria, mas que essas situações, elas cabem nesses contextos, elas cabem, sabe? E todas essas justificativas, elas são umas mais e outras menos, muito plausíveis, sabe? Tipo, nenhuma delas, tipo, alguém olha e fala, tipo, não faz nenhum sentido. Tipo, não, porra. Tipo, dá pro Bel ser um deus nascido no submundo. Dá pro Bel ser um deus de. O Bel ser um deus de 2 reinos, sabe? Tipo, são justificativas plausíveis, entendeu? Então, como que tu pode cravar? Não, o Bel é residente do Helheim. Até porque ele tem uma sala no Valhalla. Ele tem uma sala na arena do Valhalla. Entendeu?
Então, eu acho que isso não faria. Eu acho que isso faria lógica por conta de Satanás. É que Satanás é uma. É uma coisa diferente, né? Enfim, né? Ó, desde o Adamo ser enviado pro Bel em emergência pra tudo que pertence ao Bel estar no céu. O Beelzebub não tem uma moradia no céu? Então, outra coisa que eu vou falar, né? Tipo, realmente, é isso que vocês estavam falando, que também é outro argumento que existe, que é o seguinte, que a gente também tinha falado isso por Belo, que é, pra quem não lembra, quando o Adamas, ele é morto pelo Poseidon parte ele ao meio, né, o Poseidon não quis realmente matar ele. Cadê aqui? É no flashback do Hades, então é aqui, 62. E aí, quando o Poseidon mata o Adamas, né, apaga ele da história, o Hermes avisa pro Hades que, ó, o teu irmão aqui foi-se, né? Tá mal. E aí. Aqui, ó. Pera aí. Diabo, sai essa filtro azul aqui, feio. Ó. Aqui, ó. Adamantine, beleza, pá, ok. Aí, ó. Ele lidou com o Adamas, né? Aí, por ordens do Hades, eu fui ajudá-lo, né? O Hades ligou pro Hermes, ou o Hermes ligou pro Hades, que seja quem que ligou pra quem aqui. E aí o Hades, né, quem curou o Adamas a pedido do Hades foi o Beelzebub. E a gente vê o Adamas entrando na sala do Beelzebub. Essa aqui é a sala dele. Lembram daquela sala dele que tem lá os tubos, né, toda a parada? Essa é a sala dele, é a sala na Arena Valhalla, na Arena dos Céus, entendeu? Então ele tem uma literal moradia nos céus. E tipo, isso não é... não, veja bem, porque isso aí é tipo antes do Ragnarok, o Bel tava lá nos céus pra ele lutar no Ragnarok. Não, isso aí, esse acontecimento do Adamas é tipo logo depois da Gigantomaquia, que é a guerra com a Gaia, sabe? Tipo, isso não é perto do Ragnarok, isso é consideravelmente distante. E o Bel estava nos seus aposentos. Eles levaram Adamas até o aposento dele no Valhalla. Então, ele tem um aposento, ele tem um literal quarto no Valhalla. Não tem como tu dizer, não, ele não é residente do Valhalla. O que? O Bel tava coincidentemente passando férias no Valhalla? Sabe? Não dá, tá ligado? Entendeu? Então, o mais plausível é ele ser do paraíso e ele ser do submundo, visto as várias situações que ele tem dos dois reinos. Simples assim, entendeu? Simples assim. Isso é extremamente factível no mangá. Tu olha pra isso e tu fala, faz todo sentido. Essas maids aí são do Valhalla também. Sim, elas são as empregadinhas, muito fofinhas elas, inclusive. As empregadinhas delas são muito fofinhas. Tipo, nada foi dito sobre o Bel ter sido possuído por Satã antes. Sempre mencionando que ele já estando possuído por ele. Pode ser. Cara, isso aí vai ser explicado no futuro, tá? Creio eu, pelo menos, né? Porque, enfim, Satanás, né? O Deus primordial. Creio eu que isso vai ser explicado no futuro. A lista não compõe aqueles que estavam no céu naquele momento e que são os mais fortes? Então, eu já vou chegar nisso. Mas enfim, aí a situação do capítulo 4, ela também, tipo, não tem nenhum problema ela se referir à localidade. Tipo, a pessoa, o deus, ele ser um deus do céu. Porque o Bel é um deus do céu, tá ligado? Ele é um deus do céu, entendeu? Então, tá simples. Aqui o Libala já errou. E aí, tipo, o que eu falei, pra tu... Eu falei isso no meu vídeo que ele clipou aqui, né, no vídeo dele. Pra tu quebrar o Ragnarok Level, cara, não basta ter, tipo, essa citação tem um asterisco do Bel. Não, cara, tem que ser um negócio claro, explícito. Tem que ser, tipo, uma coisa que não tem como. Eu dou o exemplo no vídeo de, tipo, vamos supor que no futuro o Tsukuyomi, ele é descrito como o deus shintoísta mais forte. É que, na real, nem é um bom exemplo que o Zano tá morto agora. Mas, enfim. Tá, vamos pensar em outro exemplo, calma. Vamos supor que no futuro o Osíris já tô tendo que inventar personagem. O Osíris é chamado de deus egípcio mais forte. E tem um Anubis na lista, que supostamente é um dos 3 deuses mais fortes, e portanto mais forte que o Osíris, que não está na lista, que não é Ragnarok Level, enfim, não tem nenhuma prova de ser Ragnarok Level, né? Aí tu vai, tipo, pera aí, o Anubis era mais forte que ele, mas o mangá tá me dizendo agora que o Osíris, ele é mais forte que o Anubis. Tem um erro aqui, tem um literal furo de roteiro, uma incoerência, entendeu? Aí, pô, e realmente, essa situação aí, tu pode começar a contestar ela, né? Beleza. Cara, desculpa, tu querer contestar uma estrutura hierárquica de força no mangá que é estabelecida durante 100 capítulos de mangá pra, tipo, o Hermes é o grego mais forte, é um bom exemplo também, um exemplo. Tu querer contestar isso com, tipo... Veja bem, o Bel foi dito o deus maligno nesse mundo mais forte no capítulo 76, numa falha do Ragnarok. Tipo, cara, pelo amor de Deus, tem tipo, pelo menos 3 justificativas plausíveis que eu dei aqui no vídeo
pra ele ser um deus do submundo também. E essas justificativas são plausíveis, elas podem coexistir junto com a citação sem nenhum problema. Então, beleza, tá? Quanto à parte do Hades, tá? Quanto à parte do Hades, aqui beleza. O segundo filho dos 3 irmãos mais fortes do céu. Cara, isso aqui é justamente o que eu tô falando. Tipo, quando a gente fala de furo de roteiro em uma história, não dá pra simplesmente chegar e falar, tipo, furo de roteiro, tal. Como é que essa citação poderia se encaixar? Se a gente tem uma justificativa plausível pra essa citação ter sentido pra não gerar um furo de roteiro, o melhor é sempre ir na justificativa plausível. E a justificativa para essa citação é muito plausível. Ela está falando do céu no sentido de nascer. Tanto que o Heinrich está falando de irmão, de irmandade, de sangue, né? De nascedouro, né? Então o Hades, nesse contexto da fala, é um deus do céu, no sentido de ele ter nascido no céu, né? Ele é um deus do céu, ele nasceu no céu, certo? Tipo, ele, pelo menos tudo indica que ele nasceu no céu, né? Tipo, junto com Zeus, Poseidon, né? Toda a galera que também nasceu no céu, junto com Cronos, que era o deus líder dos céus. Então, tipo assim, essa citação ela não fala, tipo, não, o Hades é um deus do céu. Tipo, não, cara, tudo que o Hades chega, desde que o Hades chega no mangá, os caras falam, tipo, meu Deus, o Hades do Helheim, você, Hades, vai se juntar à batalha, logo você, que é um cara muito isolado do Helheim. Tipo, tudo no mangá estabelece que o Hades é um deus isolado no Helheim. Ele é um deus que não se mete com as coisas do Valhalla. Tanto que quando o Bel vai encontrar ele no Helheim, pela segunda vez, né, depois da batalha lá, o Hades fala, pô, tava com saudade dos meus irmãos. Tipo, ele não vê os caras lá, ele não sai do Helheim, gente, ele é um deus do Helheim. Então, entre furo de roteiro e uma justificativa plausível que é, essa citação está se referindo, obviamente, ao nascedor do Hades, é óbvio que a citação que explica vai tender. E a explicação é plausível, é justificativa total. A citação é do nascimento. O Hades é um deus que nasceu nos céus. Pronto. O que isso refuta a citação? Nada. A citação não é sobre deuses que nasceram do céu, entendeu? Até porque a lista tem o Buda, que nasceu em Midgard, ele é um humano. Então, enfim, entenderam? Então, e o Hércules, que também nasceu em Midgard. Então, assim, não é isso, sabe? Não é por esse caminho. Então aqui também, citação explicada, tá? Vamos lá os comentários aqui de vocês. Qual é o lance do macaco mesmo? Vulgo Sun Wukong. Ele é um deus exterior, né? Os deuses exteriores, eles... É fortemente implícito que o cargo deles foi criado pra fugir dessa citação, né? Mas enfim. É verdade, a Anne me lembrou, né? As citações do Helheim, elas também podem ter uma justificativa plausível de, tipo, o Bel, especialmente aquela do... Essa aqui, né? Essa aqui mesmo... cara, tava fora da página. Droga. Calma, a gente vai achar. Aqui, ó. Essa citação aqui, que é a do... Eu errei a página, eu errei o capítulo, tô ficando velho, cara. Meu Deus do céu, mano. Aqui, ó. Essa citação aqui do Adamas, falando, o Beelzebub, dentre os caras do Helheim, o Beelzebub é um dos melhores. Isso também, cara, isso é literalmente explícito no sentido, tipo, o Bel, ele ia no Helheim pra tentar, né, se churrascar, né, sabe? Então... Ele ia lá pra isso, sabe? Então é óbvio que no sentido de combate, né? De fighting, né? De skill, né? De habilidade de luta, ele vai ser conhecido no Helheim. Óbvio, também tem isso, claro. E o Bishamonten também é outro que talvez tenha nascido em Midgard mesmo. Mas enfim. Bom, isso aqui tá explicado, né? Expliquei a do Hades, expliquei a do Bel, beleza. Aí outra coisa que eu queria comentar era... O que ele tinha falado aqui, cara? Ele tinha falado de outra coisa que eu queria comentar. Mas acho que eu não vou lembrar. Vamos continuar vendo o vídeo agora, e aí se eu lembrar, eu falo. Sobre a lista e a minha opinião sobre ela se mantém. Como eu disse antes, eu estava certo, mas pelo caminho errado. Escutem só. Mas voltando um pouco sobre a citação, eu acho que a citação ainda continua válida, mas não do jeito literal que muita gente interpreta. Quando o narrador fala dos 13 deuses mais poderosos do reino celestial, ele não tá dizendo que absolutamente nenhum outro deus pode ser tão forte ou até mais forte que eles. Tá. Lembrei, a outra argumento que eu queria falar é que assim, vamos supor que o Libélula tá certo em tudo, tá? Vamos ignorar todos os argumentos que eu dei aqui. Todos os argumentos, todos eles. Vamos ignorar todos os argumentos que eu dei aqui. Todos eles. Eu tô errado em tudo. Eu errei em tudo que eu falei aqui. Eu tô errado em tudo. O Libélula tá certo em tudo. Mesmo assim, não tem como tá errado. Sabe por quê? Porque eu posso simplesmente argumentar, cara, a citação do capítulo 4 é sobre localidade no momento atual. E o Beelzebub no momento atual estava no paraíso e o Hades não. Você vai fazer o quê, Libélula? Abre teu cu aí, cara. Tá ligado? Entendeu? Então... Pronto, cara, tipo, até nisso, até se eu considerar, até se eu ter o bom senso de falar, não, beleza, eu vou considerar que todos os argumentos do Libélula nesse vídeo estão certos. Até assim, tem justificativa pra citação se manter.
E ela se mantém por motivo simples, cara, porque ela é a base hierárquica de força do universo estabelecida desde o primeiro volume do mangá. Mas é óbvio que ela vai se manter. Tem alguém em outro mangá, tem algum fã de Jujutsu Kaisen que ele chega e fala, não, veja bem, o sistema de grades de Jujutsu Kaisen está errado. Não, cara, porque isso é a hierarquia de poder do mangá, cara, tá ligado? Entendeu? Então é óbvio que não vai chegar assim estar errado, porque é uma citação do Bell no capítulo 62. Porra, não é assim que funciona, tá ligado? Não é assim que funciona. Vamos continuar vendo agora, lembrei do que eu O que tinha ele tá falado. estabelecendo naquele momento é um recorte narrativo. Os 13 escolhidos para aquela guerra. E o que eu tô querendo dizer com recorte narrativo? Eu tô dizendo que é só um pedaço da história que o autor decide mostrar naquele momento. Ele foca em certos personagens ou eventos, deixando outros de fora. Nessa citação do capítulo 4, os 13 mais fortes para Iso é um recorte. Mostra que os 13 escolhidos naquele instante, quando a lista foi feita, são os mais fortes para Iso. É isso? Então, no fim das contas... Não é quando a lista foi feita, porque a citação é para um narrador que está falando no momento do capítulo 4, tá? A lista não foi feita com base em 13 deuses mais fortes do céu, a gente não sabe o critério da lista. Apesar de que eu suspeito muito que foi só os chegados dos Zeus. Os Zeus pensou, vou escolher todo mundo aqui, melhor cair pro churrasco. A cara dos Zeus fez alguma palhaçada assim, velho. O Bishamonten tava na lista e quase ninguém sabia que ele era o Zero. Na real, a maioria dos deuses relevantes do Valhalla sabiam que ele era o Zero, né? O Zeus sabia, o Hermes sabia, a Brunilde sabia, ela nem é tão relevante assim, né? Então, assim, a maioria dos deuses relevantes do Valhalla, eles sabiam, né? Esse é um argumento que a galera botou muito, né, no último corte de, não, mas veja bem, o Bishamonten tava na lista, você tá dizendo que o Bishamonten é mais forte que o Indra, né? Não, o Bishamonten, ele não é o Bishamonten, né? Isso é explicado no mangá. O Bishamonten e os deuses da sorte, eles são originalmente um único deus, que é o Zero Fuku. Então é óbvio que nesse momento, né, quando a gente fala de Ragnarok Level, né, está se referindo ao deus original, que é o cara que sempre foi planejado para lutar no Ragnarok, que é o Zero Fuku. Porque o Zeus conhece ele, o Hermes conhece ele, a Brunilde conhece ele, então todos eles conhecem, né? A citação ainda é válida, mas com a condição de que a gente entenda de que ela se aplica ao momento que aquela lista foi criada. Seria um erro interpretar isso como se fosse uma verdade absoluta e imutável sobre todo o mangá. O narrador não estava mentindo. É uma verdade absoluta. absoluta e imutável. Mentira, eu já falei no último corte, né? Não é uma verdade absoluta e imutável. Tanto que tem a questão dos deuses exteriores. Sim. Tem essa questão, né? Tipo, até isso, sabe? Cara, a existência do termo Deus exterior aos céus já deveria comprovar que essa situação ela tá certa até hoje. Porque se essa situação fosse uma merda irrelevante, tá ligado? Que está errada desde o round 8 e ninguém nunca percebeu, o spin-off ele não ia se importar de criar uma literal classe completamente diferente só pra explicar pro leitor, calma, lembra daquilo lá do capítulo 4 lá daquele mangá lá? Esses caras não contam, tipo, entendeu? Vou confirmar dessa discussão, né? Sei lá, tu pode discutir, mas é bem difícil não ser, sabe? Tipo, o Zeus literalmente fala que ele tá no topo dos céus. Se as pessoas importantes já sabiam que o Bishamonten era o Zero, por que na lista não botava logo o Zero Fuku ao invés de Bishamonten, sabendo quem iria lutar seria o Zero mesmo? Cara, explicação fora do mangá, porque o autor não tinha ideia do Zero Fuku ainda, né? Explicação fora do mangá era essa, né? Mas enfim, mas dentro do mangá, porque, tipo, é um deus desconhecido, né? Um deus... ele é chamado de deus maligno das lendas, né? Então, tipo assim, já começa daí, ele é um deus maligno, né? E ele é uma arma secreta, né? Então não tem sentido tu botar uma arma secreta lá, tipo, um negócio nada a ver ali, né? Na lista, tá? Então, pelo menos eu acho que essa é uma justificativa bem plausível. Mas, obviamente, que a justificativa fora do mangá, né? Porque, tipo, o autor não tinha pensado no Zero ainda. Susanoo tecnicamente tinha abandonado o céu. Ele tinha abandonado. Esse é outro argumento que a galera deu no vídeo também. Ele tinha saído de Takamagahara. Takamagahara é um reino dos céus. Ele foi banido, exilado de Takamagahara. Ele não foi exilado dos céus, tá? Não foi exilado dos céus. Tanto que ele é um deus do céu. Ele tá na lista de deuses do céu. Ele é um deus do céu. Ele é um deus existente do céu. E ele é chamado de matador de deuses mais fortes do céu. Então, ele é um deus do céu, sabe? Ele não é um deus... Você até poderia argumentar, tipo, ele mora em Midgard. Tipo, não tem como a gente saber se ele mora em Midgard atualmente. Tipo, ele morou... O máximo que a gente tem como provar é, tipo, ele ficou em Midgard até, tipo, o período Edo, sabe? E aí ele parou. Mas, tipo, ele pode ter continuado a ficar lá, só que não faz muito sentido, porque meio que a Era da Espada acaba mais ou menos ali no período Edo, né, no Japão. E no resto do mundo meio que não é muito relevante, né. Então, tipo, ele pode realmente ter voltado ao céu, sabe, depois daquele período, é bem plausível. Tipo, é o Susanoo, gente, ele é um deus extremamente relevante, sabe, tipo, ele não vai ficar morando que nem um mendigo na Terra, porque ele foi banido de Takamagahara. E o banimento dele é uma parada bem... Tipo, a Amaterasu bane ele por motivos...
mais jurídicos, por assim dizer, né? Tipo, ele não foi banido porque, nossa, ele cometeu um crime. Não, ela mesma fala, tipo, tu vai ser banido porque, tipo, não tem como um deus, né, filiado a Takamagahara estar recebendo ensinamentos de um humano. Então a gente vai te banir aqui, sabe? Tipo, uma justificativazinha, tá ligado? Tipo, ele não foi banido de fato. Meu Deus do céu, Suzano nunca mais pode pisar nos céus, sabe? Tanto que ele tá lá tranquilo de boa. Então, pra mim... o argumento do Sheik que os lutadores de Apocalipse escapam porque a lista foi feita antes do torneio é muito estúpido, porque antes do Apoc só tinha 12 deuses e 100 Zeus e a situação diz os 13 deuses mais fortes, então não faria sentido nenhum. Creio eu que tu quis falar o argumento do Libélula, né? Porque é o argumento deles. Se a gente pesquisar sobre isso, aparece muita informação dos 7 deuses, porém não zero ficou pelo fato de ele ser um tipo um ser criado pelo autor. Sim, fato. Tá, vamos continuar. Reforçando o peso dramático do torneio. Então, o narrador continua onisciente, mas o discurso dele não é uma lei universal, é uma verdade dentro daquele recorte narrativo. Os 13 deuses do reino celestial foram escolhidos para representar a sua raça contra a humanidade quando a lista foi feita. Quando a lista foi feita, esses aqui eram os 13 mais fodão, ou 12, se não contar os Zeus. Os 12 mais fodões do reino celestial. O autor dá peso e autoridade a gente argumentou lista dos sobre 13, isso no mas último deixa corte, brechas né? para expandir o universo depois, sem se prender a uma frase que soaria definitiva demais. Se levar isso aqui como esse aí é o clipe dele no último vídeo. Cacete, como errado. Ele conta 13 escolhidos para evento específico, um momento em que o Zeus criou a lista. E essa é a chave. Ele não tava fazendo uma declaração universal que esses são os 13 mais fortes. Eu tô confuso, eu tô confuso. Esse é o vídeo antigo dele, esse é o vídeo novo. Eu me perdi já. Existência de todos os tempos e dimensões. Cara. Ele tava estabelecendo o peso narrativo da lista. O narrador onisciente não está errado. Ele está falando dentro do contexto da lista dos Zeus. Entenderam? Ok, tá. É isso. O Ragnarok Level não existe. Essa cena aqui não tá, é a gente já argumentou isso no outro corte, né? Vamos ver se vocês não viram. Mas enfim. Dentro da obra, ela não é uma base a se seguir, até porque se fosse, ela não seria quebrada 10 capítulos depois, na entrada do Poseidon. Visto todas essas situações, não existe Ragnarok Level. Faz sentido que o pessoal do torneio seja mais forte que a média, e sejam os mais fortes de quando a lista foi feita, porque é isso que essa citação aqui quer dizer. O problema é querer tratar isso como uma hierarquia canônica. Qualquer é uma hierarquia canônica, Bela, faço L imediatamente. Do torneio pode atingir chore, porra. Isso, o Zero ganha do Indra, irmão. Chora, porra. Chora, faz o L, porra. Caso dos deuses exteriores e dos não exteriores, que estão no Apocalipse dos deuses, como o Indra. O Indra já superou vários que estão no Ragnarok. E sinceramente, essas discussões seriam bem menores se o Zero não existisse. Ele ser tão fraco é o que cria algumas contradições, como alguém... Cara, assim, o Zero também é um dos caras que eu tenho com mais fraco, mas ele não é tão fraco assim. A galera dá uma subestimada nele que é, pô, bizarro. Ele não é tão fraco assim. Perder pra ele. Mas, cara, é impossível achar que o Indra perde para o cara que foi tratado como criança pelo Buda. Vocês não acham? Não é. Indra, o segundo mais forte da Índia. O que o Indra faz contra o cutelo gigante do Zero? Fala aí pra mim, Lebel. O que ele faz? Que cutelo grandão. Esmagado. O que ele faz, Lebel? Me diz aí, o que ele faz? Olha lá. Porra, esse Indra aí, fraco pra cacete. Atualmente perderia pro Zero. Impossível. O que é também impossível, algo que o pessoal dizia que era uma lei devido ao Ragnarok Level, é dizer que o Izanagi, um dos deuses primordiais que criou a porra toda, é mais fraco que o Susanoo apenas por ser japonês, por causa da citação do capítulo 4. É irreal. É sem noção. Não é real, tipo... Aí o argumento do Libélula tá apelando à popularidade, né? Tipo, como que pode? Você não concorda comigo? Não concorda, pô, oxe, tá ligado? Tipo assim, o Izanagi, se ele é um deus, de fato... Tipo, a mesma... A raça Deus que é citada no capítulo 4, na citação, é a mesma do Susanoo e é a mesma do Izanagi. O Izanagi é mais fraco que o Zero, mano. Você pode achar incoerente, você pode achar o que você quiser, mas não importa o que você acha. É a realidade factual das coisas, tá ligado? Você pode chorar, espernear, fazer um vídeo de 36 minutos falando, não, mas veja bem, não tem como. Mano, faz o L, mano, não dá. O que você pode criar de justificativa, aí volta pro que eu falei da justificativa plausível, né? É os deuses primordiais serem uma raça diferente, né? E eu acho que é uma justificativa extremamente plausível, cara. Os deuses primordiais serem uma raça diferente, sabe? Tipo, meio que é implicado isso até certo ponto, né? Porque, enfim, tem toda aquela parada dos deuses, né? De outras gerações que não são dos primordiais, eles serem imperfeitos. Provavelmente a gente vai ter mais confirmações disso, ele sendo uma raça diferente ou não sendo uma raça diferente no futuro. Então, assim, você pode argumentar que facilmente que o Izanagi ele não é englobado naquela situação porque ele é um deus primordial, né? Ele não é um deus propriamente dito, ele não é da mesma raça desses caras da lista, ele é um deus primordial, certo? Então a situação não engloba ele por causa disso. É uma justificativa que tu pode argumentar. Eu acho que hoje, não sei se eu vou tanto nela ainda. Eu gostaria de ter mais provas de que os deuses exteriores são outra raça. Os deuses primordiais são outra raça.
Mas é uma justificativa extremamente plausível, que é o que eu falei agora, até agora no vídeo. Justificativa plausível, cara, justificativa plausível. Se argumentar isso pra mim, eu vou falar, tipo, beleza, faz todo sentido, sabe? E tá certo, e não tem incoerência nisso. E se o Izanagi for um deus, ele vai ser mais forte que o Zero, cara. Ele vai ser mais forte que o Zero. Isso não é uma incoerência. Isso não é uma incoerência, sabe? Então, a sua opinião não é um argumento, sabe? Simples assim. Eles devem ser porque eu duvido que o Odin atual tenha a mesma forma que o Odin primordial. Pode ser também. Bom, tem até uma parada do olho diferente, né? Mas enfim. É isso. Porque o Ragnarok Level não existe, isso daqui não denota posição hierárquica. Isso aqui é apenas os mais fortes de quando a lista foi criada. Só isso. O mangá mostra isso. E agora, se me permitem, irei responder algumas perguntas que eu sei que farão e que já fizeram com conversas com outras pessoas que eu fiz sobre esse tema e também comentários que eu sei que não. Tipo, outra parada. Tipo, eles são os 13 deuses mais fortes no momento que essa lista foi criada. Tipo, no momento que essa lista foi criada, o Izanagi era um deus, tipo, e aí? Você vai argumentar o quê? Você vai falar, mas não faz nenhum sentido. Então essa situação está falando sobre o quê? Os 3 deuses mais fortes da lista dos 3 deuses mais fortes? É o que eu falei no último corte. É essa situação, então? São os 13 deuses mais fortes da lista dos 13 deuses mais fortes. Qual é, mano? Pelo amor de Deus, sabe? E isso não é nem um pouco plausível. Onde é que tá o ênfase da situação, o impacto da situação? Se ela fala sobre os 13 deuses mais fortes com uma lista de 13 deuses, que são os mais fortes. Tipo, ela só tá fazendo um ciclo nela mesma. Não faz sentido, sabe? Então, enfim. Aparecer aqui embaixo. Libélula, a citação do capítulo 4 cria o Ragnarok Level, é a base do mangá. Estabelece o Ragnarok Level como a hierarquia canônica do poder da obra. Será mesmo? A base do mangá, que foi quebrado 10 capítulos depois, que foi dito só uma vez e nunca mais retomado? Vamos lá. Não. Ela não precisa ser retomada, tá? Vale dizer. Ela não precisa ser retomada propriamente dita em fala, né? Porque ela é retomada a todo momento. Porque a todo momento eu falo isso no meu vídeo do Ragnarok Level. Que a gente vê uma disparidade de força entre os personagens que estão nessa lista, ou que são muito fortes nesse nível dessa lista, com personagens que não são. Um exemplo disso aconteceu há 5 meses atrás. Sun Kong deitou o cacete no Prometheus, entendeu? Um exemplo que tá aí, o Sun Kong deitou o cacete no Prometheus. Um golpe, gente, entendeu? Então sim, isso não precisa ser dito, isso pode ser mostrado, entendeu? O Apollo vence a Python com um golpe, o Poseidon vence o Adamas com um golpe, o Shiva vence o Indra, não com um golpe, mas vence o Indra com relativa facilidade, né? Se segurando, então enfim. Tem vários momentos assim, até mesmo o Zero, que é o personagem, meu Deus, muito fraco. Cara, ele é um personagem que assim, ele dá medo nos outros deuses, né? Ele tem o acúmulo da miséria. Os próprios deuses da plateia chegam a olhar, tipo, meu Deus do céu. Tipo, o Zero é muito forte também, tá ligado? Então assim, meio que isso aí não precisa ser dito, né? Não precisa ser dito no mangá. É estabelecido e é reforçado várias vezes durante todo o mangá. O problema disso é que se o mangá der feitos mais impressionantes a deuses, que ele diz ser mais fracos. Mas aí os deuses, tipo, essa aí é outra coisa que a galera falou, tipo, mas o Indra tem feitos muito maiores que o Zero. Tipo, não, e se ele tiver, o Zero só vai escalar pra cima, sabe? Tipo, é simples, tá ligado? Tipo, ele vai escalar pra cima. Faz logo quem investia do Indra e Zero pra acabar com essa discussão. Devia, né, velho? Devia. Humilhar esse bosta. No capítulo 4, não prova que existe uma hierarquia canônica e imutável chamada Ragnarok Level. Se fosse uma lei absoluta, não veríamos contradições internas tão claras. O Beelzebub aparece não existe contradição interna, já argumentei sobre isso. A lista mesmo sendo um residente do submundo e sendo mais forte que vários deuses do céu. O Hades é descrito como de origem celestial e muito superior ao Zero Fuku, mas não está na lista. E Zero Fuku, o mais fraco, está lá. Lembrando que tô falando isso com base naquelas pressuposições de que o Ragnarok Level é atribuído a deuses de origem divina ou que moram no céu. Essa inconsistência mostra que a fala do capítulo 4 é um recorte narrativo ou uma descrição limitada. Já não é um sobre estatuto isso. canônico do universo de Shumatsu. Ou seja, os fãs podem usar o Ragnarok Level como heurística para discutir o poder, mas tratá-lo como a lei do mangá é cometer a lei do mangá fechada que o próprio texto faz o L, contra-argumente. Depois. Mas o Ragnarok Level vai ser quebrado só por causa de uma falazinha do Heimdall sobre o Beelzebub ser um residente do Helheim, ou sobre o Hades ter nascido no paraíso. Isso aqui é a pura ignorância. Não é só uma falazinha. Quando o Heimdall apresenta o Beelzebub como residente do Helheim, aquilo não é só uma opinião. Ele não apresenta como residente do Helheim, mas ok. Descrição oficial do narrador do torneio. É o Memura que escreveu aquilo ali, cara. Aquilo ali cumpre justamente a função de situar os personagens. Se o argumento é o Memura escreveu aquilo, poderia fazer a mesma coisa. Mas o Memura escreveu a seção do capítulo 4 que fala que o Bel é um deus do céu, sabe? Entendeu? Então, tipo, o Memura escreveu assim, o Memura escreve mangá, cara. Mas beleza, e daí? Para o público, dentro e fora da obra. Da mesma forma, quando o mangá descreve o Hades como um dos 3 irmãos mais fortes do céu. Isso também é uma informação oficial sobre sua origem. Se esses pontos fossem irrelevantes ou só falas jogadas, o autor não teria parado a narrativa para explicitar isso. São dados canônicos usados para construir a identidade dos personagens, então não dá para simplesmente descartar como algo banal ou detalhe. É uma atitude ridícula isso. São justamente esses detalhes que mostram que o conceito... É um detalhe, mas tipo, um detalhe que tem justificativas plausíveis. De novo, esses detalhes têm todas as justificativas extremamente plausíveis. Bem tranquilas.
todo num detalhe ele não vai quebrar um negócio, tipo, não tem como um pontinho de uma areia ela destruir um caminhão, sabe? Entendeu? Também, enfim. Teria que realmente, é o que eu falei, cara, tem que ser algo muito, muito factual. Ragnarok Level não é sólido, Muito porque factual. se fosse uma hierarquia rígida e imutável, não poderia ser contradito nem pro Beelzebub e nem pro Hades. Mas Libélula, o Beelzebub tem um quarto no Valhalla, ele tem um laboratório no Valhalla. Ah, ele que falou quer dizer que sobre isso no vídeo. Eu achei que esse vídeo saía antes de a gente ter debatido com ele sobre isso. Sim, um deus do céu. Será mesmo? Me acompanhe. Ali anteriormente eu falei de apenas 2 momentos do Heimdall, mas existem mais alguns que comprovam que ele é sim atualmente do submundo e não do céu. Vamos tentar fazer uma cronologia de eventos aqui. O Beelzebub é de origem divina. Sim, nasceu no reino celestial. Os eventos do flashback dele acontecem e no final mostra Essa cena não é do flashback dele, mas ok. ele naquela sala da arena do Valhalla que ele tem. Ele vai até o submundo provando que um deus-chefe consegue passar pela Bifrost. Aí, já tá errado. Boa, Libelo, conseguiu. Essa cena aqui não é do flashback dele, tá? Essa cena é do momento atual, porque a gente tem uma tirinha. Ah, não sei se eu vou achar essa coisa aqui, gente. Pelo amor de Deus, eu não vou achar essa tirinha, cara. Será que eu vou achar isso daqui, cara? Não vou achar, cara. Não vai estar aqui no Web Central. Tá, confia em mim, porra. Pelo amor de Deus. Confia em mim, ela existe, tá? Tem uma tirinha que é o Bel se preparando, tipo, tem a roupa dele do lado e ele tá nessa exata postura, com, tipo, falando a mesma coisa que ele tá falando ali, e o Adamas olhando pra ele, tipo, oi, cara, a luta já vai começar, tá ligado? Tipo, essa cena, ela é do, tipo, instantes antes do round 8 ele começar. Tanto que ela é meio que o que termina o flashback, né? O flashback termina e a gente volta pro momento atual do mangá com o Beelzebub. Então essa cena que tá aí na tela não é do passado, tá? Então beleza, vamos seguir a cronologia aqui com o Libélula. O Bel é um deus dos céus, né? Tem toda a parada ali do flashback e tal. A Lilith morre, o Lúcifer morre. De origem divina. Sim, Beleza. nasceu no reino celestial. Os eventos do flashback dele acontecem e no Os final eventos do flashback dele não são esse evento aí, isso é importante. mostra ele naquela sala da arena do Valhalla que ele tem. Ele vai até o submundo provando que um deus-chefe consegue passar pela Bifrost. Hades o derrota e o salva. A partir daqui os eventos ficam um pouco difíceis de organizar, mas vou dar o meu melhor. A pedido do Hades, ele salva a Damas é levada até o Beelzebub, que estava no Valhalla. Nós vemos que ele é um médico e também tem um laboratório. Provavelmente ele já errou na linha aí, porque a gente sabe que o Bel ele treinava o caos, né? No submundo. Não sei se vocês lembram daquela cena do caos treinando. Do caos treinando o Beelzebub, eu ia falar. Do Beelzebub treinando o caos, né? No submundo, com um monstrão gigante. E provavelmente essa cena aqui ela é na real antes do Adamas, tá? Porque, bom, o Bel, ele. Lógico, né? Ele ter começado a treinar isso no momento que ele ganhou o cajado. Mas assim, a cronologia de Shimatsu também não é nada muito fácil de se fazer, então também pode ser de outra forma bem tranquilo. Lá, Beelzebub, no submundo, recolhe a semente do Rajun e coloca Isso é bem mais recente, fato. no zero. Depois, um tabu no submundo é criado quando ele usa o caos lá embaixo. Ele aparece quando o Rajun surge, estando na mesma sala dele na Arena Valhalla. Mais tarde, ele é confrontado por Odin, também no quarto dele na Arena Valhalla. Após isso, ele encontra a Damas no seu laboratório. Ele vê a morte de Hades e depois ele vai até o quarto do Hermes na Arena Valhalla e diz que vai lutar. E aqui E volta pro quarto dele. começa as citações que mostram que ele é sim do submundo. O Heimdall o introduz como um deus vindo do inferno e também como o deus das trevas do inferno. O Zeus descreve o caos como uma técnica considerada um tabu. É que Deus das Trevas do Deus Inferno, do essa Inferno. parada aí, E é, também tipo, como- ele tem. O Bel ele tem esses títulos, tipo, governante da gula, tipo, o governante dos espíritos malignos, sabe? Tipo, um monte de título, mano. Random S pra caralho. Porra, um monte de título, ele tem títulos, olha lá, porra. Deus das Meu trevas Deus. do inferno. O Zeus descreve o caos como uma técnica considerada um tabu, proibida no submundo. Porque ele nunca usou o caos no Valhalla, né, pô? Ah, técnica proibida no lugar que ele nunca usou antes. Não, óbvio, pô. Heimdall o descreve como o deus maligno mais forte Já do explicamos submundo. isso. Após sua vitória, até os Tipo, é óbvio que ele é o deus maligno mais poderoso do submundo. Ele luta no submundo, ele sempre vai no submundo para lutar. A gente vê ele descendo nos céus e metendo o cacete em todos os demônios. Sabe? guardas do Tártaro o tratam como o Senhor Beelzebub, da mesma forma que fazem com Hades, na Sim, ele é um deus frequente de lá, ninguém nega isso, Bela. mesma página, sugerindo que ambos ocupam E a Brunilde também chama o Beelzebub de Beelzebub-sama, tá? Então... patamar de comando Essa em palavra. Helheim. Após isso, quando Beelzebub confronta Odin, a Damas o descreve como alguém que sempre agiu de forma intrigante e com um olhar frio no submundo, indicando que sim, assim como a Damas, Beelzebub também é um cara muito, muito frequente no submundo. que também é do submundo, agora, Beelzebub também é. Ele está equiparando a rotina do Beelzebub com a dele. Somando tudo isso, a conclusão é inevitável. Beelzebub pode ter nascido no céu, mas atualmente sua identidade e posição dentro da obra estão ligadas ao submundo. Diante de todos esses eventos, fica claro que ele não é mais um residente do céu, mesmo que sua origem tenha sido celestial. A narrativa o desloca para o submundo após os acontecimentos do flashback e do encontro com Hades. Isso fica evidente por alguns pontos. Ele é constantemente associado ao submundo por Heimdall e até
Então, aí... Cara, eu vou esperar ele terminar de falar. Os guardas do Tártaro, que o tratam com o mesmo respeito hierárquico que dão a Hades. O próprio Zeus diz que a técnica dele é um tabu proibido no submundo, reforçando que aquela técnica e o seu uso e a sua atuação está vinculada ao submundo. Adamas também passou a viver no submundo, após ser consertado por Beelzebub. E Adamas o descreve como alguém que age e olha de forma fria no submundo, reforçando a ideia que Beelzebub habita esse lugar atualmente. Ter um quarto e até um laboratório no Valhalla não significa que Beelzebub ainda seja do céu, ainda mais quando tantas coisas literalmente dizem o contrário. Ele ter um quarto e um laboratório no Valhalla pode se dar a dois simples fatos. Ele é um deus-chefe, ele tem autoridade pra isso. E segundo, olhem para o Helheim. O Hades também tem um quarto no Valhalla. O Hades também tem. O Hades também é um deus-chefe, ele não tem um quarto no Valhalla. Então... Onde ele vai colocar um laboratório aqui? O Helheim parece uma terra desolada. Irmão, o Hades tem um castelo no céu. Um castelo no céu. Um castelo... Mano, olha, Bel, vai tomar teu cu, pô. O Hades tem um castelo no meio do submundo. Qual que é o problema do Bel ter um quarto no meio do Helheim? O que? Ele vai ser atacado pelo Cérbero? Ele vai ser atacado pelo demônio aleatório da página 3 do capítulo 74? Qual é, porra? É o Bel, ele literalmente quer morrer, cara. Tipo, o mais lógico pra ele, tá ligado? O mais lógico pra ele é ele ficar com a porta aberta. Ô, demônio, vem aí, entra aí. Mas ele sabe que ele não vai morrer pra ninguém. Ele sabe, por isso que ele cria os bichos. Ele cria monstros pra tentarem matar ele. Porque ele já foi no Helheim, ele tentou morrer pros bichos. Ele lutou com os bichos. E por isso que as pessoas olham pra ele e falam: meu Deus, ele era um grande guerreiro do Helheim. Sabe? Pô, começa a ficar maluco. Eu fico maluco, fico retardado, tá ligado? Enfim. Continua. Em poucos lugares habitáveis. Parece ser realmente um inferno. Como é que ele vai manter um laboratório aqui no castelo do Hades? Nem fudendo que o Hades ia deixar ele criar aqueles bichos malucos dele no castelo dele. Por que ele não deixaria? Oxi. O Hades literalmente vê ele como um irmão, tá ligado? Sabe? Por que ele não deixaria? Não, eu não gosto de monstros. O que ele deve fazer é pegar esses bichos tudo no Helheim, assim como ele fez com o Rajun, e levar pro laboratório dele de Valhalla. Ou seja, no Valhalla, ele tem o ambiente de trabalho dele, onde ele faz o hobby dele, que é mexer com experimentos. E ele mantém um quarto laboratório no Valhalla. Bicho, se ele tem algo, ele tem mais tempo aí no Valhalla, porque ele tem que mexer nessas pesquisas do que no Helheim. Então, desculpa, tu falar que ele mora no Helheim com base em porra nenhuma. Porque como deus-chefe, ele tem esse direito. Ele transita constantemente pelo reino celestial e o reino do submundo, porque ele é um deus-chefe e pode passar pela Bifrost. Não é algo difícil pra ele. A forma como ele é apresentado e reconhecido, seja por Heimdall, Zeus, Adamas, pelos guardas do Tártaro, reforçam que sua identidade atual tá ligada ao submundo. Ou seja... Aí é tipo, eu não queria cortar ele, mas... Cara, percebam como os argumentos do Bel, eles são todos em torno de status, tá ligado? O Bel, ele é visto pelos guardas, ele é visto pela Damas, nunca é moradia. O Bel, ele é o deus que mora no inferno, que não tem casa no inferno, não tem CPF no inferno, e não tem carteira de identidade no inferno, não tem nada, ele não tem nada no inferno. Esse filho da puta só é visto no inferno lutando com as pessoas. E todas as citações dele envolvem ou uma justificativa de ele ser um deus que é comum no inferno, tipo, ele está lá no inferno, e óbvio que ele desce pro inferno, a gente vê ele descendo pro inferno várias vezes, tá ligado? Então, ou é coisa envolvendo combate, que é o que a gente vê ele fazendo, ele desce e mata os bichos. É o que eu tô falando, cara, cadê o erro aí, cara? Pelo amor de Deus, é só tu olhar as citações, tu olhar as cenas e tu fala, tipo, não, pera aí, cara, tá ligado? O Adamas, ele tá falando que o Beelzebub é um guerreiro experiente no Helheim, que o Beelzebub, ele tem um olhar frio no submundo. Pô, óbvio que ele tem, cara, óbvio que ele tem. Ele também é um deus que desce no submundo. Tu queria o quê? Que Susanoo fosse dito como um guerreiro experiente do submundo? Susanoo não é um deus do submundo, não tem nada de submundo nele. Nunca desceu no submundo forte, talvez ele tenha descido, mas enfim. Não sabemos, tá ligado? O Beelzebub é um cara que ele já, desce no submundo, vai lutar com os bichos. Então pronto, ele é famoso no submundo. Não significa que ele é residente no submundo. Ele não significa que ele mora lá. E de novo, mesmo se eu pegar e eu falar, não, beleza, Belo, tu tá certo. Ainda assim, a situação do capítulo 4 pode ser de pessoas que estão no momento atual no Valhalla. Então... seja, os aposentos na Arena Valhalla não anulam o fato dele ser considerado hoje um deus do submundo. Eles apenas mostram sua importância hierárquica e sua liberdade de atuar. Achei aqui, ó. Achei aqui, ó. A Annie achou, né? Mas enfim, essa é a tirinha aí, ó. Esse é o momento que eu tava falando. Que o Bel, ele tá... Esse momento do flashback lá, que ele tá tipo, oh meu Deus, sendo amaldiçoado ali, né? Pelos caras, né? É esse momento aí, que tem a tirinha aí. O Adamas tá falando tipo, oi, bro. Vai começar, sabe? Tipo, a luta vai começar. Então, esse é o momento aí que eu tava falando. Tá. O argumento dele é que o Beelzebub vai muito no inferno, sendo que vários deuses podem ir lá. Sim, vários deuses podem ir lá. O Beelzebub ia mais que os outros, cara, só isso. Tipo, ele é um cara que ele tem, tipo, conexão. Como eu falei no vídeo aqui, cara. Tipo, ele tem uma dupla fidelidade, não, tipo, ele vai ter um RG com submundo, porra. Não, é tipo, ele ser um deus popular no submundo e no Valhalla é algo factível, cara. Isso não anula que ele também é no Valhalla, sabe? Então, beleza.
Atuação como Sushin, um deus-chefe. Resumo da ópera, o céu foi seu ponto de origem, mas o submundo é o seu lugar de pertença atualmente. Ele é um deus que, após tudo que ele passou no reino celestial, encontrou o submundo. Ó, e a Anne aqui apontou. A parada aqui do olhar intrigante, sempre agindo de forma intrigante no submundo com um olhar frio. A Anne falou que é uma mistranslation. Destruindo mistranslations. A tradução certa é: você sempre foi gélido como o gelo do inferno. Agora, onde no inferno que tem gelo, não lembro. Mas enfim, bom saber aí, ó, que o Bel... Mas enfim, então, menos uma citação aí de... Damas, pelos guardas do Tártaro, reforçam que sua identidade atual tá ligada ao submundo. Ou seja, os aposentos na Arena Valhalla não anulam o fato dele ser considerado hoje um deus do submundo. Eles apenas mostram sua importância hierárquica e sua liberdade de atuação como Sushin, um deus-chefe. Resumo da ópera, o céu foi seu ponto de origem, mas o submundo é o seu lugar de pertença atualmente. Ele é um deus que, após tudo que ele passou no reino celestial, encontrou o submundo como a sua nova casa. Existe também a possibilidade de que apenas na Arena Valhalla ele consegue ter os recursos necessários para realizar experimentos. Por isso que ele cuidou do Adamas lá, porque é lá que ele consegue... nossa, os recursos necessários. As tubetas do Valhalla são muito melhores que os do Helheim. Os materiais ou aparelhos. Como vimos, o Shiva sendo curado na Arena Valhalla. Eles têm uma medicina muito avançada ali. Talvez o Helheim não tenha isso. E é por isso que ele faz uso da Arena Valhalla. Um quarto só levar a máquina pra lá. Que ele é o celestial atualmente. Praticamente tudo aponta. O Hades ele mora o Hades mora no Brasil, velho. Só tecnologia merda lá, mano. Que isso, cara? Calma, pô. Pelo amor de Deus, só pegar o negócio só pra falar então, pô. A luta inteira dele, ele é apontado e tratado como um deus do submundo. Portanto, Beelzebub hoje deve ser considerado sim um deus do submundo. E todas as falas, títulos e interações mais recentes confirmam isso. Os deuses do Ragnarok são chamados de deuses-chefes. Eles são deuses-chefe justamente por estarem no Ragnarok. Tem hierarquia sim. Eles são deuses-chefe e estão no topo. Ser deus-chefe não tem a ver com Ragnarok level, tá, gente? Isso aí eu não amarro meu burro nesse argumento. Do Ragnarok. Não é bem assim. Nos capítulos 1, 55, 84 e 103, vemos o termo Sushin-Kyu, ou apenas Sushin, que aqui no Brasil traduzimos como deuses-chefes, mas também poderia ser traduzido como deuses-lordes, por exemplo. Esse título denota sim uma posição hierárquica, e ele é usado para definir os participantes do Ragnarok. Sim, mas atenção, não é apenas para os 13 do Ragnarok. No capítulo 1, os corvos do Odin gritam com Brunhilde por ela interromper a reunião dos deuses-chefes. Deuses-chefes é usado aqui. Na tradução em português do Anima Regia, não tá dito isso, mas aqui está a versão japonesa e está aqui. Aliás, na wiki do Record of Ragnarok, a wiki em inglês, não tem em momento algum esse título lá. Essa wiki é uma bagunça. Deus-chefe lá é chamado como Deus Supremo, mas tá errado, são duas coisas diferentes, a wiki tá errada. Mas voltando, como sabemos, nessa reunião para decidir a extinção da humanidade, pelo visto, havia muito mais deuses-chefes presentes do que apenas os 13 do Ragnarok. Mas aqui entra outra questão que eu gostaria de elaborar. Os corvos estão dizendo que todos os deuses presentes na sala são deuses-chefes. Isso é um exagero. Todos os deuses eu falo no meu vídeo de deus-chefe, tipo... Se isso implica algo, não é que esse elefante mongoloide é um deus-chefe. Mas que até porque ele fala, não se meta na discussão, né? Então se a gente for pegar ali os caras que estavam discutindo, de fato, era o Shiva, o Zeus... O Odin não tava discutindo, né? Mas enfim. Shiva, Zeus, o Odin, levanta a consideração que os caras estão se referindo a ele também. E a Afrodite. Então, provavelmente a Afrodite também é um deus-chefe. Ou será que são apenas alguns? E isso é apenas uma hipérbole da Gol. Sinceramente, parece que eles, os corvos, se referem a todos ali presentes como deuses-chefes, sim. Mas isso não faria sentido. Se todo mundo ali tivesse esse título, ele perderia valor. Seria banalizado. O que podemos deduzir é que nem todos na reunião são deuses-chefes. Mas alguns realmente se destacam. Por exemplo, Afrodite é claramente uma deusa importante. A voz dela é ouvida. Ela claramente é uma deus-chefe. A opinião dela tem peso no conselho. Ou seja, o título não é exclusivo para os lutadores do Ragnarok, mas sim para os deuses com grau de importância no céu, que decidem o que deve ou não ser aprovado. E também, como dito no capítulo 55, quem pode ou não passar pela Bifrost. Pelas falas dos corvos, podemos inferir que Afrodite, Hermes e Ares, e na minha opinião, todos os deuses do Olimpo, os 13, são deuses-chefes. Vou te falar que eu também acho que os 13 do Olimpo são deuses-chefe. É que o Hermes é complicado porque ele é um domo, né, cara? Mas enfim. O Hermes eu não sei se eu amarrei meu burro nesse cavalo aí. Meu burro nesse cavalo é foda, né? Meu burro nessa carroça. Mas... não sei, o Hermes não sei. O Ares também é outro que, enfim, né? Ele é relevante no mangá, de fato. Ele é um deus bastante importante, mas... é o Ares. Né? Então, enfim. Daria. Dá pra argumentar. Tipo, o Hermes dá pra argumentar, o Ares dá pra argumentar, o Tsukuyomi dá pra argumentar, sabe? Essa galera dá pra argumentar. Como talvez Tsukuyomi, que é o assistente, ou melhor, o segundo em comando da deusa suprema do Shintoísmo, que é a Amaterasu. Talvez a Kanayago também seja outra deusa-chefe, porque todos esses são figuras centrais de seus respectivos panteões. São importantes. Porém, outro ponto interessante aparece no capítulo 103. O termo é usado para indicar que mesmo no passado, Loki já estava no nível de força de um deus-chefe, e aqui eu preciso pedir desculpas, porque na tradução em português feita por mim, foi traduzido errado. Aqui foi traduzido como deus supremo, mas é deus-chefe, peço perdão. Mas enfim, continuando, antes de se tornar o personagem que conhecemos, o Betinha,
tinha. Ele já era dito estar no nível de um deus-chefe, mas aqui o deus-chefe tem um grau de força atribuído também. Isso mostra que o título também carrega uma ideia de poder, além da importância hierárquica. Mas atenção, como Zeus disse no Apocalipse, o status de um deus não é definido apenas pela força. Então esse será o foco de outro vídeo, a hierarquia do universo de Shumatsu, onde eu vou analisar mais a fundo todos os títulos de deuses e definir quem realmente está no topo de cada esfera de poder. Mas a mensagem principal aqui para esse vídeo é que o título de deus-chefe não é exclusivo dos deuses do Ragnarok. Ele é usado tanto para deuses importantes que participam do Conselho da Extinção da Humanidade, quanto para deuses como Loki no passado que já possuíam força equivalente a um deus-chefe. Seguindo em frente, eu já vi muita gente falar também que a escolha da lista não foi por poder, que os deuses não foram selecionados por serem os mais fortes do céu naquela época, quando a lista foi feita. Mas eu estou aqui para dizer que sim, foi exatamente por isso. Afinal, se não fosse... Só constando que aquela ali, tipo, não é... Você até pode argumentar que Deus-chefe é um sentido de força, porque... Enfim, não, cara, não é o deus elefante aleatório que vai ser um deus-chefe, tipo... Você pode implicar força a certo ponto. Mas ali na situação é mais, tipo... Do deus-chefe Odin Thor, né? Tipo, tá... Ser equiparável em força é mais conectado ao Odin Thor do que deus-chefe. Mas enfim. Por força, porque a citação do capítulo 4 diria explicitamente que eles são os mais fortes do céu. Sim, eles foram escolhidos porque, naquele momento, quando a lista foi feita, antes do Apocalipse... Meu Deus, ele vai continuar com isso, cara. Ô, Libela, vou que a exclusão da lista significa que os Zeus os considera mais fracos do que os escolhidos. O Aura Mazda literalmente fala, Zeus, tu tá dizendo que nós somos inferiores? E o Zeus fala, isso aí, foda-se. Não, ele não fala isso aí. Ai, caralho, Libela. Ele não fala, é isso aí, tá? Ele não fala isso. Os Zeus. Sabe por que os Zeus não botam eles na lista? Sabe por quê? Isso é dito no capítulo 1. Isso é dito no capítulo 1. Ele não bota eles na lista porque ele quer que todos eles se matem. Ele quer que todos os deuses exteriores se matem um ao outro. O Apocalipse dos deuses é literalmente pra esses deuses exteriores eles baterem um no outro e assim jogar os deuses exteriores contra eles mesmos e diminuir os promos Valhalla. É isso, essa é a justificativa, não tem... Não, Deus escolheu eles porque ele acha que eles são mais fracos. Ele não liga pra isso, cara, pelo amor de Deus. Porra, a justificativa não é essa, o Libela ele tira umas justificativas do cu, cara. Como é que pode, velho? Os Zeus não disse isso, tá ligado? Os Zeus não falou isso pra Horamasa, cara. Tipo, ao contrário, o mangá literalmente explica depois. Tipo, ele botou esses deuses na lista, esses deuses exteriores, na lista do Apocalipse, né? Porque ele quer que esses deuses exteriores se matem. Logo, ele não vai botar eles na lista do Ragnarok. Tipo, não é um sentido de... beleza. Os Zeus acham que esses caras são mais fracos, tá ligado? Tem uns deuses que, tipo, eu não duvido que na cabeça dos Zeus... Tipo, óbvio que ele vai achar que o Hércules é mais forte que o... que o Shulaim, sabe? Que o Hércules é mais forte que o... sei lá, o Nesa, sabe? Porque... Porra, ele conhece o Hércules pra cacete e ele não conhece nada do Shulaim, tá ligado? Beleza, mas isso não é nenhum ponto. Tipo, óbvio que o Zeus vai achar que o Hércules é mais forte. O Hércules é o filho dele, sabe? Tá ligado? Então, enfim. Isso aí é irrelevante. O próprio Zeus declara que o Apocalipse dos deuses será o torneio apocalíptico para decidir quem é o deus mais forte de todos, ou seja, o vencedor do torneio será declarado o deus mais forte entre os deuses. Todo ponto daquela cena ali fala sobre força, a lista é sobre força. O torneio do Apocalipse é para decidir o mais e depois forte, eles chegam dizendo que eles botaram os caras do Apocalipse. Puta que pariu, vou ter que pegar essa... Valhalla. Aí tem toda a explicação, tá ligado? Porra, beleza, os deuses exteriores, tananá. Eles são foi uma decisão maravilhosa. Aí, foi uma boa ideia, não importa, viu o motivo da empolgada, biriri, baroró. Aqueles que não foram escolhidos, muitos dos deuses que não foram escolhidos, são entidades perigosas, controláveis, invioláveis, conhecidos e assim por diante. Com o levantamento do tabu, esses deuses exteriores provavelmente se confrontarão. Esse apocalipse será muito imprevisível, isso pode ter um torneio que afetará o destino do paraíso ainda mais que o Ragnarok. E por isso vai ser mais interessante. Então assim, a justificativa para eles não estarem na lista do Ragnarok e estarem na lista do apocalipse é porque eles são isso aqui. Isso aqui. Eles são entidades perigosas, controláveis, invioláveis, desconhecidos e assim por diante. Simples. Não é uma justificativa de eles... O Zeus acha eles mais fracos. Sabe? Ele até pode achar, mas não é essa justificativa, tá ligado? Então, simples assim. Os fortes vão participar do Ragnarok. É sobre força sim, a lista é sobre poder. O ponto é que ela não estabelece uma lei universal para todo o verso. Ela não significa que esses 13 são os mais fortes de todos os panteões e dimensões para sempre. O que ela significa é algo bem mais direto e simples. Que naquele momento, quando a lista foi feita, aqueles 13 eram os deuses mais fortes do céu. Nada mais, nada menos. Algumas vezes a resposta correta é a mais simples. E tem mais. O próprio Ares... Sim, a resposta mais simples, né? Aí eu pergunto pro Libelo, o que é mais simples, tá ligado? O Beelzebub, ele ser um deus de 2 reinos, visto a ligação que ele tem com os 2 reinos, ou a citação do capítulo 69 da entrada do Beelzebub fuder com toda a hierarquia estabelecida de força do verso durante 100 capítulos. Qual que é a resposta mais simples? Eles mencionam que os escolhidos são os melhores para enfrentar os humanos. Mas olha o detalhe, essa fala acontece justamente no contexto em que toda a discussão era sobre força. A cena anterior já falava sobre poder, sobre os mais fortes. E os Zeus anunciam um torneio para decidir o deus mais forte que irá lutar no Ragnarok. Cara, desculpa, se a argumentação dele é tipo, a cena inteira é baseada em força por causa dessa fala
do Zeus, ele realmente acha isso, ele realmente acha que esse torneio ele vai determinar quem que é o deus mais forte entre os deuses, ele realmente acha isso. Não é hipérbole pra ele. Porque se ele acha isso aí, camisa de força nele, né? Beleza. Mas, enfim. Se ele não acha isso, por que ele tá usando essa citação como um argumento, sabe? É tipo uma evidente hipérbole, sabe? Não tem um contexto de força na cena. Tipo, o contexto é bem claro, é explicado uma cena depois. O Zeus, que é o mais forte para lutar no Ragnarok, e o Ares só reforça esse ponto. Sim, os que foram escolhidos são os melhores, e o contexto é força, então eles são os melhores porque eles são os mais fortes. Não é. Cara, literalmente tá escrito na tela, cara. Como assim, velho? Quando se trata de destruir a humanidade, o que significa destruir a humanidade, sabe? Tipo, isso é extremamente vago, mano. Isso não é de força, sabe? Tipo, não é. Eles não escolheram. Como eu falei, cara, a justificativa da lista não é pra força, tá ligado? Não é pra força. Tipo, o que é destruir a humanidade? O que vocês acham que isso significa? Pode ter um monte de justificativa diferente, cara. Pode ser, eles são os mais plausíveis de destruir a humanidade porque eles não são deuses invioláveis, incontroláveis, imprevisíveis, né? Eles são deuses, beleza. Esses deuses aqui, todos eles têm justificativas plausíveis pra destruir a humanidade, sendo deuses normais do Valhalla, não vão causar problemas, sabe? Pelo menos na cabeça dos deuses, né? Buda, enfim. Então, você é louco, eu vou dormir agora, eu não aguento mais ver as argumentações de Bela. Boa noite a todos. Boa noite aí, Metal Mortal. Cara, 1h30 de live já, velho. Puta que pariu, velho. Simples, eles não foram escolhidos por acaso ou por qualquer outro critério. A ideia sempre foi que eles eram os mais fortes naquela época para travar a batalha contra os humanos. Então, quando juntamos a citação do capítulo 4, a revolta dos deuses que ficaram de fora, a declaração de Zeus que o Ragnarok servirá para definir quem é o deus mais forte, e ainda a fala de Ares sobre os escolhidos serem os melhores contra humanos, tudo isso aponta para a mesma conclusão. A lista é sobre força sim, só que, como eu já disse antes, ela reflete naquele momento específico, os mais fortes do céu quando a lista foi feita, e não uma lei universal válida para sempre no mangá inteiro. E tem mais de novo, tá? Mais um detalhe que muita gente esquece. Vários dos deuses que se ofenderam com a lista eram deuses exteriores, se não todos. E mais tarde, a própria obra mostra o Ra impressionando Zeus, mostra o Zuki impressionando Zeus. O que isso significa? Que na visão de Zeus, no momento... isso aqui é o Zuki falando do Indra, tá? Mostra o Ra impressionando Zeus, mostra os... Isso aqui é o Zuki falando do Indra. Zuki impressionando Zeus. O que isso significa? Que na visão de Zeus, no momento da escolha da lista, os exteriores não eram considerados acima dos deuses que ele listou. Para Zeus, eles eram sim entidades perigosas, sim imprevisíveis... Cara, literalmente, tipo... Cara, por que ele mete essa ser literalmente uma das cenas mais marcantes desse spin-off é o Zeus falando que o Sun Wukong é um deus de alto escalão. Sim, todos os deuses exteriores pro Zeus eram deuses mais fracos. Aí tem o Sun Wukong, que é tipo um dos deuses mais fortes na visão do próprio Zeus. Óbvio que não, cara. Pelo amor de Deus, Lebron. Controláveis, invioláveis, mas não necessariamente superiores em força aos que ele escolheu para o Ragnarok. Ou seja, na cabeça dos Zeus, eles eram forças obscuras e misteriosas, mas ainda assim inferiores àqueles 13 que ele listou e que mais tarde foram chamados deuses mais fortes do céu. E o interessante é que, à medida que o torneio avança, esses mesmos exteriores e não exteriores vão se provando diante dele. É como se o Zeus estivesse sendo confrontado pelas próprias escolhas. Aquilo que ele via como secundário ou inferior começa a vídeo dele, cara. Sobre a força no momento da escolha e dentro da visão dos Zeus. Mais uma vez, e eu vou repetir isso quantas vezes forem necessárias, não é uma lei universal. Tá, eu já respondi isso daí, então, né? meu povo, ficar repetindo. Mas não temos tudo apocalipse dos deuses. Mostrar que tem caras muito mais fortes também, que podem competir. Pô, ele literalmente bota a porra da cena que eu falei, tipo, intancável. Do torneio envolvendo Ares, pelo critério de residência envolvendo Beelzebub. O Ragnarok Level, como lei universal de força, falha e se contradiz diante do próprio mangá. Zero Fuku, o mais fraco da lista, serve apenas para mostrar isso do torneio, ditos os mais fortes de cada panteão. Mas o Ragnarok não é isso. Qualquer deus apresentado na obra, seja do torneio ou fora dele, pode, em teoria, alcançar ou superar o nível de algum dos 13. Isso inclui os deuses exteriores. E também inclui Indra, outros deuses chefes. Afrodite, Vishnu, Brahma, afinal, personagens evoluem, personagens crescem. O Indra que lutou contra isso, beleza, não encostaria um dedo no Indra de agora. O Indra de agora é capaz de destruir tesouros sagrados. Poucos fizeram isso, tá? Poucos na obra têm essa potência de ataque. E isso é outro vídeo, tá? Um vídeo onde eu falarei sobre a potência de ataque dos personagens de Shumatsu e a durabilidade dos tesouros sagrados. Então, o nível Ragnarok, ou Ragnarok Level, é uma regra absoluta falha, criada pelos fãs. Qualquer tentativa de tratá-lo como regra absoluta é falha, porque a própria obra se encarrega de quebrá-la várias vezes. Para finalizar, discutam, debatam, analisem, porque foi assim que eu cheguei a essa conclusão. Nós tínhamos um status quo de que o Ragnarok Level existia. Tá, beleza. Fechou, né? Bom vídeo, mas tá argumentado aí. Deixa eu pegar uns comentários aqui, vamos ver se tem algum comentário que vale a pena, que agrega aqui pra gente contra-argumentar. Vou até passar meu pix aqui pro lado, que aí só vai pro corte também. Esse não foi o erro, só foi algo mal calculado, porque não tinha como saber. Cara, isso é uma coisa que a galera falou muito, né? Tipo, não tinha como saber e tal, nem o próprio criador da obra deixa essas informações evidentes. Ele deixa, tá, gente? Shumatsu não é essa bagunça do caralho aí que acho. Aí isso aqui é um textão gigantesco, não vou ler isso. Não. É tipo esse argumento, tipo, ele nem sabia que a obra ia vingar e seria serializada. Tipo, tá, e o que isso tem a ver com o argumento, sabe?
que isso tem a ver com a argumentação da tipo, tá, ele não sabia qual brasileirizar ou não. Aí, tipo, se ele quisesse mudar isso, ele mudava. Ele não mudou até agora, então. E daí? Tá, o que tem? Outra que a quebra dele, se for por local de origem, seria o Buda que nasceu na Terra como humano, mas assim, não é local de origem. Ninguém nunca falou que é local de origem. Beleza, minha interpretação sobre a quarta dele é outra. Mais uma prova de que tem várias interpretações e não é um negócio tipo absoluto. Essa é uma outra jogativa também, né? O Zanag pode ter se enfraquecido também. Né? Mas enfim. Essa é uma jogativa muito boa, inclusive. Muito boa mesmo, cara. Muito boa mesmo. Muito boa mesmo. Um adendo. Tipo, isso aqui é outra coisa. Tipo, isso é claramente alguém que não entende nada do que você está sendo dito na discussão. Um adendo. Zeus, o crialista, ele não se incluiu. Pela lógica de geral, se não tá. Tipo, ninguém. Pela lógica de geral, quem? Quem é geral, mano? Quem é geral? Quem é esse geral? Sabe? Aí tem o Darui, né? Lá vem ele falando merda pra caralho. Acho que não tem nada a ver com o tema isso daqui, né? Tá, não tem nada a ver com o vídeo isso daqui. Tá, ele tá errado. Se ele tá defendendo o chifre, ele tá errado. Pronto. Não. O autor sabia o que ele tá. Cara, isso é muito subestimado. Essa galera, tipo, o autor não sabia o que ele tá. Cara, ele é um autor de um mangá de sucesso. Ele tem domínio pleno na escrita, sabe? Tipo, ele não é um qualquer aleatório. Tipo, o Memura sabe o que ele tá fazendo. Ele é um profissional, tá ligado? Tipo, pelo amor de Deus, cara. Os caras agem como se o Memura fosse um escritor normal aí da esquina. Ele não sabe o que tá fazendo. Não sabe não, pô. Ele só tem, tipo, o top 20 mangás mais vendidos da atualidade, mas ele não sabe o que ele tá fazendo. Relaxa. Beleza. Ai, meu Deus. Tá, mas é isso. Não sei se vai ter mais muitos comentários, né, pra... Isso vale pra alguns humanos dentro do mangá. Os 13 humanos são os mais fortes. Ela é pra hypar, né? Tipo, a galera falou isso daqui também, né? Tipo, é só pra hypar. Tipo, ela é pra hypar e ela ainda é correta. Tipo, não é totalmente excludente. Se a situação tivesse se referindo ao céu naquele momento. Vamos ver qual que é. Aí o Hades é mais fraco que o Zero? Não, porque o Hades não tava no céu. Boa, Libelo. A fandom tira da bunda que existe Ragnarok Level. É o que eu falei já no meu vídeo, né? O termo Ragnarok Level é... Enfim, cara, você podia chamar de Zezinho Level, se você quisesse, sabe? O termo Ragnarok Level não é algo assim, sabe? Galera, não gostei dessa escolha, então o autor é ruim no seu trabalho. É tipo isso, tá ligado? Como assim? Eu não consigo ver o Indra sendo mais fraco Zero. O autor não sabia o que ele tava fazendo. Não, porra. É só que tu não consegue lidar com um fato, tá ligado? Porra. As pessoas só não acostumadas se fosse o primeiro mangá de sucesso deles, esqueceram que o Shingumi já bombava no Japão. É verdade, também tem essa. O Shingumi também já era um mangá de bastante sucesso, cara. Era o mangá de mais sucesso da Kankun Zenon, né? De Shumatsu Sega. Um monte de comentário, a maioria eu acho que a gente já chegou a tratar aqui no vídeo, então... Não tem muito mais o que se comentar, tá? É isso. Lembrem-se de ver o meu vídeo sobre isso daí. Lembra o vídeo de corte também do Libela. E deem um like e se inscrevam. Falou.